Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as notícias do Timão porque o dia foi quente. Tem jogador incomodado com o técnico Ramon Dias, tem o treinador do Corinthians sendo fritado e de uma forma interna também, e tem Renato Gaúcho sendo cotado para assumir o time no ano que vem. Tudo isso aconteceu no dia de hoje. Eu vou te explicar porque a gente tem avanços, o que é verdade, o que não é. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, pessoal, vamos por partes, né? O repórter Samir Carvalho, colunista do UOL, que tem o Café do Setorista aqui no YouTube, publicou, acho que ontem até, ou anteontem, uma notícia, eu até fiquei sabendo só durante o jogo aberto da terça-feira, né, que eu estava no ar, de que ele tinha publicado essa notícia de que alguns jogadores estavam insatisfeitos ou incomodados com decisões do Ramon Dias. E aí tem a ver, por isso que eu estou citando aqui o Samir, porque a informação dele é muito específica. Eu já tinha de que o desconforto, a desconfiança, e tinha passado para vocês, com relação às escolhas, às decisões de Ramon e Emiliano, especialmente nesses dois jogos contra o Flamengo, elas não eram apenas da torcida, elas eram de forma interna, mas também por parte de quem comanda o futebol. Mas, obviamente, né, quando a gente fala interna, tá intramuros, né, tá dentro do vestiário. O Samir Carvalho foi mais específico, ele conseguiu informação de que dois jogadores especificamente estavam descontentes. E ele citou, nominalmente, Fagner e Igor Coronado. O Fagner, ele é um cara, digamos, como direi isso? O Fagner, assim, ele tem tido problemas com treinadores nos últimos tempos. O que ele fez com o São Paulo? Não vem performando. Esboçou um bom momento ali na troca quando chega o Ramon, quando ele volta de lesão de um longo tempo parado, e aí até se torna um líder como ele é, né, sempre foi e tudo mais, no vestiário, nos vídeos de bastidores, porque um dos remanescentes aí, né, de um time que foi, de um elenco que foi completamente reformulado, mas de novo ele perdeu espaço. E o Fagner não é de hoje, vem tendo problemas aí de, enfim, para entrar em forma, para desenvolver o mesmo futebol, e eu não entendo, honestamente, como a diretoria renovou com o Fagner de uma forma prematura. Acho que a avaliação poderia ser feita ao final do ano, mas tá no meio devendo do ano já estava renovar contrato com ele que tinha contrato apenas até o final dessa temporada. Enfim, o Fagner seria um desses jogadores descontentes. O outro é o Igor Coronado, que quando ele entra no jogo contra o Flamengo, chamou atenção para algumas pessoas de que ele não entra de uma forma muito intensa e muito dinâmica. Não é muito o estilo do Coronado, tá? Pra quem tava imaginando, sei lá, o Coronado entrando, correndo e tal, ele é um cara mais posicionado, é um cara da bola parada, é um cara num passo de infiltração e tal. Esse é o jogo dele. Mas tem uma situação. O Igor Coronado foi o cara que destruiu nos jogos contra o Fortaleza, por exemplo, na Sul-Americana. E até a gente entra num consenso aqui, pelo menos a minha avaliação, é de que ele talvez não tenha que ser titular realmente. Para muitos até tem que ser. Eu acho que não. Eu acho que o Rodrigo Garro tem mais intensidade, é um cara que recompõe mais, é um cara que vem buscar o jogo. O Coronado, ele trabalha mais naquele último terço e tem muita qualidade para isso. E pode ser uma grande arma para segundo tempo. E aí, num recorte do jogo, você pode ter os dois jogando juntos, ou até mesmo quando você precisa preservar o Garro, o jogo tá decidido, tira o Garro, põe o Coronado. Até elogiei aqui nos últimos tempos. Olha que luxo o elenco do Corinthians. Você pode ter um para um primeiro tempo, outro para o segundo, você pode alternar jogadores, descansar um e tal. O Corinthians tem dois meias de muita qualidade, mas isso nem sempre agrada, né? Porque talvez na ideia, e tô falando bem talvez aqui, porque é a informação do Samir, talvez a ideia do Igor Coronado seja jogar mais, ser titular. E é normal, né, cara? Assim, num elenco você não vai agradar todo mundo. O André Hernan obteve informações de bastidores dizendo que o Ramon recebe esse descontentamento, essa inconformidade com naturalidade. Porque é aquele velho discurso dos treinadores de que o legal é ter jogador insatisfeito querendo jogar. O pior é ter jogador acomodado. Sabe aquele jogador que sai substituído e arremessa a caneleira, chuta o baldinho d'água lá, e aí vão no treinador e ele fala assim, pô, claro, ótimo, excelente. Eu não quero um jogador que se acomode com a reserva, eu quero um jogador que queira jogar, irritado de ser substituído. É aquele discurso, mais ou menos isso, foi dessa maneira que o Ramon Dias respondeu. O fato é
Eu conversei com o Samir, inclusive, durante o dia, e porque a gente acabou repercutindo no jogo aberto e tudo mais, e aí fui também buscar mais algumas informações, e aí ele inclusive revelou no vídeo dele, e eu tô passando aqui pra vocês, não sei se vocês acompanham, né, porque daqui a pouco você vê só um vídeo lá, um vídeo aqui e tal, então a gente tá meio que trabalhando em conjunto aí, né, eu conversei com ele, ele falou assim, cara, o filho do Fagner, o Henrique, passou a seguir o Samir recentemente, ou não sei se foi no dia e tal, e curtiu a postagem em que ele fala do descontentamento dos dois jogadores, incluindo o Fagner. E isso, assim, no meio da rede social é um indicativo, né? O Henrique vai lá e curtiu, foi lá e curtiu a publicação, digamos que referendando, né, o descontentamento do seu pai com algumas escolhas do Ramon Dias, e o Fagner foi inclusive preterido, né, nos últimos jogos, porque o Mateuzinho virou titular. E aí eu aqui desse lado, dando a minha opinião como analista, como comentarista, não vejo problema nenhum. O Fagner não tem merecido sequer alguns minutos. O Rodrigo Vessoni, que até meu parceiro, assim, respeito muito do meu timão, fez uma pergunta pro Ramon e pro Emiliano, perguntando se o Fagner tinha alguma coisa, do porquê que ele não entrou, porque ele sempre foi um cara importante pelos lados do campo, que eles preferiram o Giovani. E aí eu daqui discordo e confronto amavelmente o Vessoni, porque de verdade não foi por isso que o Corinthians acabou eliminado, né? Não foi porque o Fagner não entrou. O Fagner não vem apresentando absolutamente nada nos últimos tempos. Mas enfim, a informação é de que o Fagner está descontente e o Coronado também. Vocês veem que essas informações, muitas vezes, elas são vazadas e até permitidas que se vazem e de certa forma, autorizadas, incentivadas, para que esse processo de fritura, ele aconteça. E aí, quando a diretoria, que já não está muito satisfeita com alguma coisa, resolver trocar no final do ano, vai ter argumento para isso. Vai estar, digamos assim, balizada pela pressão da torcida, pela pressão da opinião pública, pela pressão do elenco, porque sabe que isso, se ficar de forma interna, não vai repercutir. A imprensa é usada muitas vezes, eu já falei com você sobre isso. Não estou dizendo que o Samir foi usado, não. Estou falando que nesse caso especificamente tem sim fundo de verdade, porque eu também tinha informações nesse sentido. O Samir descobriu quem são os caras. E quando essas informações são vazadas, muitas vezes é interesse da diretoria. Deixa lá, porque a gente começa a sentir o termômetro, a torcida já não tá gostando, chega no final do ano, se a gente trocar, não vão bater na gente, vão bater no cara, inclusive vão nos apoiar, vão nos aplaudir. A diretoria muitas vezes usa tudo isso como escudo. É um jogo, gente, é um jogo. E nesse momento, tá rolando isso. E aí, aqui eu vou dar minha opinião. Eu acho, cara, completamente fora de contexto essa pressão nesse momento. De verdade. De verdade. E aqui, puta, de novo, né? Não tô falando da informação. Se eu recebo a informação, eu publico. Porque o torcedor, ele tem... E é normal, tá? Você que é torcedor. Poxa, o jornalista quer tumultuar. Não, gente, a gente tá aqui pra fazer o nosso papel. Então, quando a gente muitas vezes recebe uma informação de atraso de salário, de uma dívida aqui, de uma dívida ali, nosso papel é divulgar. Eu de verdade, aqui no meu canal, eu escolho muito as notícias que eu digamos assim, eu peneiro, né, as notícias que eu vou dar. Eu não publico tudo aquilo que eu recebo. Porque tem coisa que não é nem questão de que ajuda ou não ajuda, tem coisa que eu não acho relevante. Nesse caso, embora eu não concorde com a pressão que tá sendo feita em cima do Ramon, eu acho relevante, porque ela tá se tornando, ela tá crescendo num grau que tá encaminhando uma saída. A gente trabalha nesse negócio há muitos anos. Então eu já vinha com essa narrativa, mesmo não concordando. Na live pós-jogo, no vídeo pós-jogo, já vi os comentários, os torcedores estão comprando essa ideia, que o Ramon não tem condições de comandar o Corinthians e tudo mais. E eu acho que essa avaliação pode ser feita. Eu só acho que o momento ele é inadequado, ele é inoportuno. Porque o Corinthians ainda não se salvou. E o Corinthians tem uma decisão pela Sul-Americana. Interessa a quem? Como vocês acham que o Ramon e o Emiliano recebem essa pressão que não é só externa, como eu disse, é interna também, às vésperas de um confronto? Do tipo, se a gente não passar pelo Racing, a gente tá fora. Qual a motivação que eles vão ter com a corda no pescoço? Sei lá, eu acho que nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Eu acho que beleza, você termina o ano, Ramon classificou, beleza, ganhou um título, não ganhou, mas deixou o clube na Série A, beleza, vamos fazer uma análise aqui, mesmo ele tendo contrato até o fim de 2025. Mas beleza, vamos fazer uma análise aqui. É esse cara?
É esse comando técnico que a gente tem com o elenco que a gente está montando? Não, a gente precisa avançar. Beleza, vamos encerrar o trabalho, tudo certo. Só que agora eu acho arriscado. Porque a gente está numa... Se fosse até um pouquinho antes, agora a gente está numa reta tão decisiva que essa ruptura ela pode fazer mal. E cara, é cartilha de rebaixamento. Você mudar o treinador no desespero na reta final é cartilha de queda. Então assim, o time está evoluindo. Com exceção de algumas escolhas do treinador e de algumas individualidades que às vezes aparecem, às vezes desaparecem e tal, mas é normal, essa oscilação é normal. O elenco foi montado em setembro e a gente está em outubro. Os principais jogadores chegaram agora, então foi de uma forma tardia, não tem muito o que fazer. E eu não estou eximindo o Ramon da sua responsabilidade, ele as tem, mas ele não é o único, tem todo um contexto. Então eu acho que o momento ele é equivocado, mas existe, a pressão está aí, a gente está percebendo. E ela não é só externa, ela é interna também. E aí, no meio de tudo isso, craque Neto, simplesmente no Donos da Bola da Band, diz que Renato Gaúcho não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. Uma informação que os repórteres lá do Sul já tinham. Eu já falei pra vocês aqui, o Cruzeiro chegou a procurá-lo, e aí como ele não saiu e o Cruzeiro demitiu o Seabra, precisava de um técnico agora, contratou o Fernando Diniz, mas o Renato seria o cara do Cruzeiro. Existe uma relação, né, muito aberta, muito, inclusive até de dominância, né, do Renato em relação aos dirigentes lá do Grêmio, ele pelo tamanho que ele tem no clube, né, então o Renato decide se ele quer ir embora, se ele quer ficar, e a gente está percebendo um cansaço, um desgaste, um fim de ciclo, tudo isso tá tudo certo, tá caminhando realmente para uma saída, e o Neto vem com a informação, o Renato não vai ficar. Essa informação, ela procede muito, porque o Renato e o Neto são amigos, de se falar. Então, assim, não é muito difícil você ligar as pontas, de entender da onde o Neto tirou isso, ao dizer que o Renato não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. Então sabemos, o Renato está caminhando aí para últimas rodadas e encerrar a sua passagem mais uma vez como técnico do Grêmio, seguir sua vida no ano que vem e o Grêmio também. Partindo do Renato, porque se depender da diretoria eu acho que ele até renovaria, mas partindo do Renato ele vai embora. E o Neto confirmou isso. E disse que o Renato é um dos nomes cotados para assumir o Corinthians em 2025. Porque o Ramon não vai ficar, e aí a informação do Leandro Quesada, que estava presente no programa e disse, o Ramon não fica. O Quesada cravou, que é o que a gente está mais ou menos acompanhando. Então vamos nessa escala aí de informações para ligar todos os pontos. O Renato Gaúcho nunca treinou em São Paulo. Foi tentado já certa vez pela diretoria, houve até aquela campanha da Carol Portalupe, a gente já falou sobre isso, mas ele estava esperando o Flamengo. E ele não aceita o Corinthians. Negocia com o Corinthians, mas não aceita o Corinthians. Isso faz um tempo já, né? 2021 isso aí. Mas beleza, tem torcedor que não esquece. O Renato, ele foi sondado pelo Augusto Melo esse ano. Esse ano, ou seja, a informação procede porque o Augusto Melo gosta do Renato Gaúcho. Antes do Ramon Dias, depois do Antônio Oliveira, o Augusto Melo conversou com o presidente Alberto Guerra porque o Renato estava balançando, estava perdendo alguns jogos, perto da zona do rebaixamento, e existia até um zum de que ele seria demitido. E aí o Augusto pergunta de presidente para presidente, e aí, vocês vão demitir o Renato? E o Alberto Guerra falou, não, o Renato vai com a gente. Tá bom. E aí mas ele procurou para saber. Porque se o Renato fosse cair, ele segurava um pouco mais. Ele falou, entendeu? O Antônio vai cair aqui, então até eu contratar outro técnico, o Renato vai ficar no mercado, eu vou para cima dele. Não aconteceu. Eles foram no Ramon Dias. Então existe um apreço do presidente Augusto Melo em relação ao nome do Renato. Se fala no Tite, mas o Augusto ia ter que comprar uma briga com a torcida. O Luiz Castro é um nome que todo brasileiro quer em algum clube, porque fez um trabalho maravilhoso no Botafogo e aí deixou o time líder do campeonato. Depois o Botafogo acabou numa derrocada, né, depois da saída dele. E tava lá no Al Nassr, agora tá livre no mercado. É um cara que já conhece o futebol brasileiro. Seria fantástico. Seria fantástico. É um dos cotados também. Mas a informação do Neto visa o nome do Renato Gaúcho. E ela faz todo sentido. Não. Agora eu pergunto pra você. Não. Você aceitaria o Renato? Você aceitaria o Tite? Qual técnico seria o melhor? Você acha que o Ramon realmente encerrou o ciclo? Estamos caminhando pra isso, tá? Estamos caminhando pra isso. Fiz toda essa teia de informações pra vocês entenderem tudo o que está se passando no Corinthians nesse momento. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau, pessoal. Fiel. Essa é a notícia do Chico, do Samir. Depois eu vou fazer um react do Samir. Na minha opinião, não é a hora.
não é hora de ficar com picuinha, a gente tem que se livrar do rebaixamento. O jogo com o Racing é importante, mas não é o primordial. Já que perdeu a Copa do Brasil e dava mais dinheiro, agora tem que sair do rebaixamento. A meta é essa. Se ganhar a Sul-Americana, beleza. Ontem o Atlético meteu 3 no River Plate, meu. E aí? Dá pra fazer igual? Não sei, cara, não sei. É difícil, mas dá pra fazer e levar o jogo pra lá. Aí a gente já tava na final. Assim, o Ramon tem errado? Tem, mas com ele o time tá jogando. Não jogou contra o Flamengo, né? Aí a gente não tem o que tá acontecendo. Coronado entrou mal pra caramba. Tá insatisfeito e aí? Chega no jogo, tem a oportunidade e não joga. Aí é difícil também, né, Coronado? Aí é difícil. Dito isso, eu não acho que agora seja a hora de trocar treinador, de ficar com essas notícias aí, como o Chico falou, que eles deixam a notícia vazar. Pô, não é a hora, né? A hora de estar com a casinha fechada ali, os jogadores se fechar. Não querer derrubar técnico. Bom, essa é a minha opinião. Quero saber a sua. E aí, o que vocês acham? Tudo culpa do Ramon Dias? Merece? E aí, vocês aceitariam o Tite e o Renato Gaúcho? Eu não vejo com bons olhos. O Renato Gaúcho no Grêmio tá mal pra caramba. Monta o time do jeito que ele quer e tá mal. Então, pra mim, não faz sentido. Agora, o cara que foi técnico do Botafogo, aí já é outro esquema. E o Tite nunca mais. Tite ingrato, que fique lá pro Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião. Falou, tamo junto, até o próximo vídeo.